Boa tarde, gente. Hoje é dia de 16º episódio do Why Not Live. O primeiro depois de um ano do blog, então isso ficou para a história. Hoje quem é o convidado super especial é o Pedro Abdala. Muito obrigada por ter aceito o convite. Imagina, o prazer é meu. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Gente, o Pedro é missionário e ele desenvolve ainda um trabalho bem bacana, bem diferente, através do futebol. Antes de vocês se perguntem como assim futebol missionário, vou deixar para ele explicar para vocês, fala mais ou menos da instituição que você vai, para o pessoal entender o que é isso. É verdade. Na verdade, o pessoal acha que futebol é uma coisa que é só para se jogar, né? Uhum. E nós descobrimos que, na verdade, futebol é nada mais do que uma ferramenta. Ah, com certeza. Né? Pra gente poder falar do amor de Deus para outras pessoas, né? Então eu trabalho no Ambassadors, né? Ambassadors Football, que se chama, onde a base é lá nos Estados Unidos e tô lá já faz uns 3 anos. E a gente usa literalmente o futebol como uma ferramenta para poder falar do amor de Deus para as pessoas. Né? Então já estamos aí em 27 países. É bastante coisa. Com missões diferenciadas, né? Uhum. Mas tudo através do futebol. Muito bacana. E como que começou, assim? Como que você conheceu a Ambassadors? Na verdade, a Ambassadors, ele já existe desde 1990. Começou em Bolton, na Inglaterra, lá, com missionários americanos mesmo. Mas na minha família começou em 2009 com o meu irmão, Ricardo. Ele jogava futebol na época, estava tentando ser profissional. E surgiu a oportunidade de ele poder ir lá nos Estados Unidos e tinha um time profissional lá chamado Ambassadors, Cleveland City Stars. E, enfim, acabou não dando certo no sentido de ele, né, realmente poder jogar bola lá. E eles tinham o Ambassadors, que na verdade era esse time que, digamos assim, patrocinava esse time profissional, né? Que estava por trás, né? E aconteceu que o Ricardo acabou indo pra lá, já estava com as passagens compradas, tal, tudo. Acabou indo pra lá, se apaixonou pelos camps, né, que a gente tem lá, são 5 semanas. Se apaixonou, voltou pro Brasil, ainda foi em 2009, então eu ainda tava fazendo cursinho pro vestibular. Sim. E ele chegou pra mim e falou assim: Pedro, você vai amar, você tem que ir, é isso que você vai fazer. Só que, naquela época, eu tava com 17 anos, eu falei assim: meu, eu gosto de Curitiba. Novinha, não sabe de nada, né? Meu Deus, viajar. Que sacrilégio falar odeio viajar, não quero nem ir, olha o pecado que eu tava cometendo já. Esse é um pecado. Falei, cara, eu quero ficar em casa, adoro Curitiba, adoro essa cidade cinza, chuvosa. É isso que eu quero fazer, vou passar em direito, vou ser advogado que nem meu pai, alguma coisa parecida com isso, e vou viver uma vidinha aqui. Passou. Em 2010 ele voltou pra lá, eu ainda tava aqui, já tinha passado no vestibular, tava na faculdade. Daí em 2012 ele foi com a Marina, que ainda eles eram noivos na época. E no final de 2012, no casamento dele, o diretor dos camps lá veio pra cá. Ele é a esposa, né? O John Boggs é o nome dele. A gente foi numa churrascaria, depois do casamento do Rick, no dia super seguinte. Bacana eles terem vindo até o Brasil pro casamento. Por causa do Rick ainda, né? Imagine, que moral, né? Sim, que honra, né? Nem fale. E daí, levamos ele numa churrascaria americana, uma churrascaria brasileira, né? Comer carne. Ele chegou pra mim e ele falou: cara, eu acho que você tinha que vir. Não, e foi assim, eu realmente não sei como descrever esse sentimento, mas eu falei, tá bom. Na hora, sim. Na hora, eu falei, nossa, não, que poder de persuasão, né? Nossa! Esqueceu Curitiba. Não precisava falar nada. E eu ainda tava nesse pique, assim, eu falei assim, eu gosto de Curitiba, não quero viajar nem nada. Eu falei, não, beleza, eu acho que eu... Vamos nessa. Acho que eu vou. Why not? Né, por que não? Daí fui lá em 2013, foi lá em 2013, junho de 2013, que é a época E você foi pros Estados Unidos? Pros Estados Unidos. Isso aí, por enquanto, tudo nos Estados Unidos. Fui lá pros camps, fiquei a primeira semana no treinamento que eles têm lá. E o que são os camps, pro pessoal que não conhece? Então, os camps... acampamento? Camps, na verdade, a gente traduz como acampamento mesmo. E na verdade, essa época do verão que a gente faz é onde técnicos do mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro, a gente chama de técnico, né, coaches que a gente chama, do mundo inteiro, eles vêm pra essas 5 semanas junto, né, para poder fazer os camps. O que são os camps? A gente divide essa turma inteira, geralmente dá em cerca de 100 a 110 pessoas. A gente divide eles de 4 a 5 tours que a gente chama. Então é pelos Estados Unidos inteiro. O tour que eu e o Rick a gente fez foi começar em Cleveland com o treinamento, depois a gente foi para Pittsburgh, Filadélfia, depois a gente foi lá pro outro lado na Califórnia, onde foi Woodland, Manteca e também Patterson, que eram as cidades que tinham lá na costa oeste. E os camps, na verdade, eles se traduzem como pequenas clínicas de futebol,
onde a gente ensina as crianças não só, obviamente, a jogar futebol, mas a gente tem um tempo de Bíblia com eles, a gente tem um tempo onde a gente pode conversar um pouco mais sobre... Então vocês têm aulas no campo mesmo e também uma sala de aula, assim, Sim. Dá pra chamar de sala de aula? Não seria uma sala de aula, diria que seria até no campo mesmo, mas a gente faz uma roda, eles têm alguns caderninhos, assim, que, por exemplo, como é um range de 6 a 17 anos, 6 a 16 anos, desculpa, então, para as crianças de 6, 7, 8, a gente tem alguns cadernos, colorem alguns personagens da Bíblia, a gente vai explicando o que vai acontecendo. Já para o pessoal que já está mais velho, 15, 16 anos, é onde a gente tem a oportunidade de conversar de uma forma mais profunda, perguntar o que está acontecendo com a vida deles. Pra você ter uma noção, em Pittsburgh, o Ambassadors lá, ele tem um projeto com quase 60 refugiados. 60 etnias de refugiados diferentes, 60 países representados como refugiados. Então, as histórias que você vê de uma criança de 15, 16, 17 anos, parece que foi uma vida inteira, né? Coisa que a gente nem imagina, né? Nem imagina. E o Ambassadors, né, acabou tendo essa possibilidade de proporcionar para nós, né, como técnicos, conhecer crianças e pessoas assim. E precisa necessariamente, para você fazer parte do Ambassadors, saber jogar futebol super bem? Não, eu conheci... Na verdade, não. Eu conheci muitas pessoas que, na verdade, não sabiam escrever bola. Não, mentira. Mas como a gente também tem muitos americanos lá, que... claro que futebol ainda... Por mais que esteja crescendo muito lá, com a Major League Soccer, né? Ainda tem muita gente que ama basquete, futebol americano, beisebol e todas essas coisas. Então, tinha cara que não sabia nem chutar a bola. Sim. Mas o amor dele era tão grande pra essa questão de fazer o bem, espalhar a palavra de Deus, que... Suficiente. Eles iam. O futebol nunca, por mais que amemos o futebol, a gente quer fazer o futebol com a maior excelência que a gente consiga, né, e seja possível, ele nunca foi a prioridade. A prioridade é a gente poder se aproximar das pessoas, conviver com elas e, obviamente, poder fazer diferença na vida delas. Com certeza, propagar o bem, assim, a conversa. Eu acho que deve ser legal, porque vocês devem dar a possibilidade das pessoas conversarem também, porque a gente deve ter muitos jovens, crianças, assim, se sentiu isso, que não tinham com quem conversar em casa. Eu acho que a questão, às vezes, não é nem como conversar, mas, por exemplo, assim, como tem muitas pessoas que, muitas vezes, têm essa aversão a você vem falar de Bíblia, você vem falar de Jesus, você vem falar essas coisas, porque, infelizmente, tiveram uma experiência que era muito assim, você tem que aceitar, porque senão você vai pro inferno, não sei o que, essas coisas assim. Uma coisa assim, né? Aquela coisa muito assim, muito. E isso é uma bem das dogmático. Coisas, muito dogmático. E essa possibilidade que a gente tem do esporte de falar, cara, senta aqui, vamos conversar. Depois de um jogo de futebol, cara, em Filadélfia foi maravilhoso. A gente conheceu um grupo de refugiados do Haiti lá. Os caras sofreram muito. E eu tive a oportunidade de conversar com alguns deles depois de um jogo de futebol e jogo sério mesmo, assim, como a gente gosta de falar, o couro tava comendo mesmo, assim, sabe? Depois disso, suou, tal, os que senta aí, como é que você tá, o que tá acontecendo, tal, tudo, e eles, é a oportunidade que se abre. Sim, que eles se soltam, Se soltam. Uma das frases mais legais que eu vi foi um cara chamado Billy Graham, que ele chega e fala assim, cara, um técnico, ele vai fazer mais diferença na vida... A quantidade de pessoas que ele vai fazer diferença num ano vai ser muito maior do que uma pessoa faz na vida inteira. Diferença na vida de alguém. Então, você tá em contato ali no dia a dia, né? Com muitas pessoas. Porque é a criança, beleza, é a criança, daí tem o pai e a mãe da criança, daí tem o irmão, a irmã, daí vem a tia, daí às vezes é o avô que vem ver um bom. Então, se você pegar todo esse network que a gente chama... Fica uma rede enorme. Em um ano, né? Então, é maravilhoso. É uma oportunidade muito diferente. Tenho certeza. Já estamos tendo perguntas aqui, então vamos para elas. Vamos lá, vamos responder. Espero que seja fácil. Vamos lá, né? Galera, né? Quantas pessoas, em média, tem em um camp e quanto tempo dura o programa? Então, o programa é de 5 semanas. Então, a primeira semana é de treinamento só para os coaches. O que acontece em Cleveland. Isso, que acontece em Cleveland mesmo. Que, modéstia à parte, pra mim é a melhor semana, porque você conhece pessoas do mundo inteiro, né? No mundo inteiro mesmo? Dá uma ideia. Não, no mundo inteiro. Japão, Sérvia, Indonésia, Tailândia, China, cara da Mongólia, Rússia, o pessoal mais novo? Da nossa idade, assim. Entre uns 18... O pessoal que não conhece, ele tem... 25, 24. Vou fazer 25 agora em abril. 25. Então, minha idade, uma idade muito boa. Bem boa. E... Então, daí tem essa primeira semana do treinamento. E as outras 4 semanas, daí, é o tour propriamente dito. Daí é quando a gente sai e faz os programas por 5 dias. Dura uma semana cada programa. E são 4 semanas. Ela tinha perguntado também quantas pessoas tem num camp? Não, quantas pessoas. Isso? Então, geralmente... Depende muito do camp.
como às vezes a gente faz parceria com algumas igrejas, tem algumas igrejas que elas têm 50, 60 crianças só, mas a gente já fez alguns que eram 220 crianças, Nossa, 250 crianças. Era sinistro. Gente. E aproveitando essa pergunta que fizeram, quantos coaches aí, quantos técnicos precisam ter para dar conta de tanta criança? Então, geralmente a gente faz o cálculo de um coach, né, um técnico para cada 10, 11 crianças. Então, mas é bastante para pensar assim. Como eu fiz direito, não sei fazer cálculo, mas dá certo. Estamos juntos, também não sei, é isso aí. Também fiquei pensando, né? Tô meio tensa. Tomara que ninguém pergunte quantos, porque né? Não, mas é mais ou menos isso, média 10 a 12 crianças por mas por é coach. bastante. Nossa, até por isso eu achei bom que você falou dessa fase do treinamento, porque a primeira vez que eu pensei em fazer o live com você, eu tinha essa dúvida, mas será que não tem que ter um treinamento prévio? Até por ser criança, e realmente tem essa uma semana, né? Que você falou que é só do técnico. A gente tem um treinamento ali, obviamente. O que acontece que é muito legal, porque eles dividem os técnicos em a primeira vez que você vem pro Investors, então o cara que ele nunca provavelmente não sabe nada o que vai acontecer, e o outro que já veio, já sabe como funciona, tá? Esse primeiro é muito legal, porque na verdade os técnicos eles são as crianças. Ah, que legal. Então a gente faz as brincadeiras, a gente faz os jogos pra gente aprender realmente fazendo. E é muito divertido. É muito divertido. Às vezes é mais legal muitas vezes do que dar aula pra criança, assim, porque você vira uma criança de novo. É muito legal. Tem umas brincadeiras muito, muito massa. E pros pessoas que a gente chama de segundo ano, né? O segundo ano, ou os que voltam, né? Daí já é uma coisa mais técnica, já é um negócio mais aprofundado. E daí já tem a experiência. Já sabe. Já sabe. Vamos ver mais perguntas aqui. Bem legal. Se você mantém contato com essas pessoas do mundo todo? Olha, o Facebook ajuda muito. Ajuda, né? O Facebook ajuda muito. Vou ser sincero, assim, um contato frequentíssimo, assim, não. Mas, geralmente quando, vem sempre tá vendo foto, ver o que tá acontecendo com a pessoa. Até muito legal, porque com essa oportunidade que eu tive de viajar para vários lugares, vira e mexe, eu volto pro Brasil. Eu também não sou de postar muita coisa, mas geralmente eu volto pro Brasil e falo, ué, você não tava em tal lugar? Assim, então, por mais que a gente não converse muito, a pessoa, né, graças ao Facebook, as minhas todo mundo sabe o que o outro tá fazendo. Sabe o que o outro tá fazendo, com certeza. É claro que tem amigos que já são mais íntimos, a gente conversa diariamente. Hoje até tava conversando com um amigaço meu que é da Escócia, mas ele ainda trabalha lá nos Estados Unidos, né? Ele era quando eu fiquei esse ano, período fora camps, né? Então, trabalhando mesmo com investors lá nos Estados Unidos, com a nossa categoria de base, que a gente chama, que a gente também tem um time profissional. Nossa, é muito legal que tem um time profissional. Com ele ele era meu técnico, eu era como se fosse um auxiliar técnico, assim. Então a gente tava, era de segunda a segunda junto, assim, não aguentava mais ver a cadeira. Ainda mais com aquele humor escocês, com todo respeito. Então hoje foi muito bacana, assim, conversar com ele de novo. E fazia um tempo que a gente não conversava, mas... Sim. Então nesse período que você ficou trabalhando com eles, ficou quanto tempo nos Estados Unidos direto, assim, fora os camps? Foi um ano. Um ano. Eu fiquei, na verdade, se eu for contar, assim, especificamente foram 11 meses, porque um mês em janeiro eu tinha ido pra Espanha, mas depois eu voltei e fiquei até julho. Então, aproveitando, já falando dos lugares, para quais lugares que você foi? Que todo mundo aqui quer saber, tirando os Estados Unidos? Tirando os Estados Unidos, eu acabei indo para 4 países em específico, então foi Espanha, daí depois eu fui pra Indonésia, Quênia e África do Sul. E qual deles, assim, não vou dizer mais gostou, mas que chamou mais atenção? Eu acho que todos eles têm um tipo de chamar atenção de uma forma diferente. Pode falar de todos. Então, porque é muito ruim você falar de um só, porque... Ninguém consegue falar de um. Nem fala, que já fica esperando a pessoa falar. Ai, meu Deus, quero falar mais. É verdade. Na Espanha foi muito legal, porque foi quando eu fiquei com alguns missionários que eram da nossa igreja, que a gente sustentava já. Foi muito bom ver eles. Então, pra mim, foi um período muito bom, porque também foi muito de descanso. Teve 2 dias que eu dormi quase 14, 15 horas por dia, de tão cansado que eu tava do trabalho nos Estados Unidos, que a gente tava trabalhando cerca de 12, 13 horas por dia, né? Porque muitos times, muita coisa, a gente tá muito focado ali, né? É um time profissional mesmo, é um trabalho. E então quando eu fui pra Espanha foi muito bom, que eu lembro muito com essa questão do descanso, mas também pela comunidade que a gente trabalhou, obviamente também trabalhei lá, porque eu não consigo ficar parado, mas foi com uma comunidade de ciganos. Então, na Espanha... Super diferente. Não consigo nem imaginar. É totalmente marginalizado, né? Totalmente marginalizado, infelizmente, mas a gente trabalhou com ciganos lá, que foi uma coisa muito, muito bacana. Já na Indonésia, Sudeste Asiático, tinha sido a primeira vez que eu tinha ido pra Ásia. 38 horas de viagem, uma loucura. Então, é um mundo totalmente diferente. Não sei, é um mundo totalmente diferente. E o que mais me chamou a atenção, assim, foi o carinho do povo da Indonésia, de verdade. Eu achava que, geralmente quando você pensa em Ásia,
Geralmente você acha que eles são mais frios, assim. É verdade. Aquela coisa É a toda. primeira coisa que vem na cabeça. E o calor deles nossa, é maravilhoso. Olha, mesmo. você não é a primeira a falar da Indonésia aqui no Mental Live. Muita gente fala. Cada vez que eu faço live, quanto mais lives eu faço, mais vontade eu tenho de ir pra Tem que ir lá. pra Indonésia. Eu ainda consegui dar uma escapadinha pra Bali. Conseguiu? Eu fui pra Bali, fiquei 2 dias lá em Bali. Gostou? Super Nossa, amor? maravilhoso. Aquelas praias são maravilhosas. Maravilhosas, assim. É muito, muito internacional também. Daí em Bali eu fui pra descansar mesmo, né? Sim. Fui pra turistar. E onde que você ficou mesmo na Indonésia trabalhando? Você fez camps lá também? Não, então, na Indonésia foi mais um período de estudo, né? Pra ter mais esse conhecimento técnico, não só do campus, mas do Investors como uma organização mesmo. Então, eram 13 delegados, que eles chamam, assim, de estudo. Então, a gente ficou 9 semanas lá estudando. E era mais para conhecer o Investors em geral. Então, como está em 27 países, ele tem ele é muito... A área de trabalho dele é gigantesca. Então, para a gente entender desde do micro até o macro, é muita coisa. Então, a gente ficou estudando muito tempo. Era 14, 15 horas de estudo por dia. Nossa, bem puxado. Uma sala, assim, também tinha o futebol. E tudo voluntário, né? Tudo voluntário. Caso o pessoal tudo voluntário, tudo voluntário. Mas foi muito bacana. Eu tava numa cidade chamada Bandung, que era 4 horas de Jakarta. Então era mais pro sul ali da Indonésia. Muito úmido, chovia todo dia, assim. Ah, você tinha que estar acostumado já, vindo de Curitiba, né? Que na verdade eu tava em Cleveland, né? E só nevava. 6 meses de neve. E aí, neve ou chuva? Chuva. Né? Chuva. Eu também escolheria chuva. Neve é legal nas 2 primeiras semanas. Depois, agora 6 meses, quando né? você entra no carro, tua mão já começa a congelar ali, é horrível. E como vocês faziam Cleveland com o futebol? Era fechado? Daí tinha os Tem que indoors ser, lá né? que a gente tinha. Tanto que agora, o nosso próximo projeto pro Investors lá em Cleveland é fazer um que a gente chama um campo oficial mesmo, de 11 contra 11, né? Oficial, coberto. Isso ainda não existe lá. Ah, é legal. Em Cleveland, né? É um projeto, né? Porque se um neva projeto. tanto assim. A gente vai montar um CT. Vamos montar um CT, um centro de treinamento mesmo, só pra isso, porque 6 meses debaixo de neve Não dá, né? puxado. E quais outros lugares que você foi? Quais outros países? Estados Então, Unidos, depois Espanha, da Indonésia, eu fui pro Quênia, fiquei em Nairobi. E como que foi? Deve ter sido um choque de realidade, Nossa, não? um choque muito grande. Muito, muito, muito grande. Porque a cultura da Indonésia é uma cultura que é o país considerado mais muçulmano. Então, 87% das pessoas são muçulmanas. E nós, como os cristãos ali, tinha até uma certa forma de perseguição. Isso no Quênia? Na Indonésia. Ah, na Indonésia. O Quênia, eles se consideram cristãos. Então, essa questão de perseguição não era muito grande. Mas, infelizmente, é um país que, como aqui no Brasil, sofre muito com corrupção política. Só que aqui, eu fiz alguns já projetos ali na comunidade de Torres, até mesmo ali na comunidade ali da Zumbi. Ainda dá pra viver. Lá, os políticos, eles roubam pra eles e é só pra eles. Né? Até tinha comentado aqui mais em off com a Ana, que ali onde eu tava, na região onde eu tava, a água era muito escassa. Muito, muito, muito escassa. E cheguei a tomar 4 banhos em 15 dias. Já pensou? E como que era de esse caneca banho? ainda. De caneca. Então não dava nem pra lavar o corpo inteiro, não era nem água corrente. E é a realidade deles mesmo, não tem o que fazer. É a realidade, não, que pra não eles é chega água normal. lá. Pra eles é normal. Era engraçado, porque às vezes a gente esperava, né, pra tomar banho, então todos os caras tomavam banho em 5 minutos. Cada um demorava uns 15. Eu nunca, né? Você nem sabia pra onde começar, né? Colocar o cabeça. Você ficou imaginando, não queria assim. molhar o chão lá, alguma coisa assim. E como que é? Tem um lugar, assim, já que você falou que não tem água potável, chega a ter um banheiro, propriamente dito, assim ou não? Então, tem alguns lugares onde tem um banheiro comunitário. Tem um banheiro comunitário porque, por exemplo, assim, o que eles chamam de uma classe média, eles moram em containers. Em container. Containers mesmo. Só que assim, é um container dividido em 6, 7. Então, na verdade, se for parar pra pensar, sem brincadeira, pessoal, esse sofá é uma casa. Esse sofá aqui que É uma casa. Então ele Esse dorme... sofá acaba aqui, tá? Isso. Ele dorme aqui, ele convida os amigos dele pra jantar aqui. Então a mesa aqui mesmo seria uma mesinha aqui, come, a porta tá aqui já, acabou. Essa é a casa de uma pessoa lá. Classe média. Classe média. Uma classe média. Mas deve ter ficado muito chocado, assim. Muito. E como que é o povo em relação a isso, assim? O povo do Quênia, pelo menos ali na região onde eu tava, é maravilhoso. Eles são muito legais. Muito, muito, muito legais. Muito legais. É claro que se você for mais pro centro, já é muito mais gente. Tem gente que te olha feio, até porque, né, eu querendo ou não, eu era um cara que era muito diferente. É claro que aqui eu fiz a barba porque eu sabia que ia ser entrevistado. Certo. Mas a minha barba até ontem tava aqui, assim, ó. Tava aqui, o cabelo tava aqui, assim. Então,
sou um cara peculiar, assim, né? De rosto ainda árabe, Chamava né? atenção. Então chamava muita atenção. Então todo mundo que olhava meio assim, tá, ficava meio... então... E você sentiu, assim, um preconceito mesmo pra você? Teve um preconceito. Às vezes os caras cuspiam no chão quando eu passava. Sério? Sim, às vezes Nossa, que horror. cobrava mais caro. Até meu pai até hoje, ele me chama de muzungo. Muzungo pra eles lá é como se fosse um branquelo, assim. Sabe? Branquelo. Muzungo. É engraçado. Mas não é ruim. Eles você soube chamam lidar, atenção. você acostumou, assim. A gente fecha a cara e vai, assim. Não tem mas que fazer. eu vou te falar, nos 2, 3 primeiros dias foi difícil, me senti muito mal. Depois eu falei, é assim mesmo, vai. Só que isso eu sofri lá, né? Imagine o país hoje, como o Brasil, que é totalmente miscigenado e ainda tem racismo. Sim. E daí lá você chegou a fazer algum camp ou você também foi pra... Então, lá o mais específico que a gente chamava era como se fosse um outreach, então é um alcance de pessoas. Então, quando eu fui pra Kibera, que é considerada a maior favela do mundo, que tem 2,8 milhões de pessoas. Nossa, mais que Curitiba numa favela. Isso. Então é tudo considerado favela mesmo, né? Então, lá a gente chama de um outreach, é um alcance. Então, geralmente o Ambassadors, que já tá no Quênia, tem o Ambassadors no Quênia também, eles fizeram uma parceria com uma escola lá, dentro de Kibera, e a gente fez como se fosse um camp em um dia com eles lá. Então a gente faz um pouquinho de clínica, a gente tem um momento em que um dos coaches lá, dos técnicos, ele dá um testemunho de vida. E vamos jogar bola, vamos se divertir. Às vezes o que a criança quer, ela só quer esquecer um pouco, assim, sabe? Esquecer da realidade que ela vive. E joga futebol. Em Kibera, pra você ter noção, eles vivem com menos de $1 por dia. Nossa, isso é inimaginável. Eu falo... R$3,10, não dá nem pra pegar um ônibus. Não dá pra nada. Não, por isso que eu fiz questão de te chamar, porque as pessoas precisam saber isso. Se a gente fica naquele mundinho assim, a gente tem que saber essas coisas, Exato. né? Até aproveito isso pra falar que como que faz pra entrar no Ambassador? Aproveitando se alguém tiver interessado, quiser participar, tem essa abertura? Lógico. Então, o Ambassadors, ele é uma organização cristã. Então, obviamente, tem que ser cristão. Tem que ser cristão. Pra começo de conversa. Mas e mesmo assim ainda tem algumas ressalvas, no sentido de que eu acho que tudo pode ser conversado, obviamente. O que a gente quer não é que a gente não quer dogmatizar ninguém. Né? Claro que o que nós visamos é algo muito maior. Mas se for cristão, obviamente, é o que a gente procura. Você pode entrar em ambassadorsfootball.org, né? E daí entra lá no site, geralmente já tem lá um contato. Entra lá no contato, manda o primeiro e-mail e geralmente começam as conversas lá. Eu diria que se você procura ter uma primeira experiência com futebol e com coisa assim, camps, com certeza. Vai em julho, vê se consegue... São essas 5 semanas. Que são essas 5 semanas e vai pra lá. Ainda mais porque dá pra fugir do frio daqui, foge do frio e vai pro verãozão lá. Une útil ao agradável. Né? Une útil ao agradável, fica lá o calorzinho massa. Sim. E vai. E pra você ter essa primeira experiência. Porque tem muita gente que muitas vezes fala assim, pô, eu quero ir pra essa organização, é isso mesmo que eu quero. Independente que se for ambassadors ou não. Mas eu acho que primeiro você ir na prática pra depois falar, pô... Eu acho que é melhor não se jogar tanto de cabeça, porque tem muita coisa em jogo, né? Muito. Exatamente. Muito. Querendo ou não, você tá investindo 5 semanas da sua vida ali, né? E, querendo ou não, gasta dinheiro, gasta tempo. Eu ia te perguntar isso, que eu acho que até tem que dar uma olhada, que eu vi que tem bastante gente fazendo pergunta. Eu já vou olhar, gente. Essa questão dos custos. Vocês que arcam com a passagem, com a estadia lá, como que funciona? Sim, então, cada caso, obviamente, é um caso. Eu, nas minhas primeiras vezes, como indo só pra camp, eu pagava a própria passagem. Na segunda vez, o Ambassadors falou, olha, foi bacana, então pagamos 50% da sua passagem. Coisa assim. Quando eu realmente falei, não, eu vou trabalhar com vocês, é isso mesmo que eu quero. Daí, por exemplo, Quênia, Indonésia e África do Sul foram eles que pagaram. Foram eles que pagaram. E a estadia? A estadia, a gente fica geralmente em casa de pessoas que geralmente já estão no círculo do Ambassadors. Dificilmente vai ser a primeira vez que elas vão estar envolvidas com o Ambassadors. Geralmente os filhos dele estão no clube, lá nos Estados Unidos. Então eles estão jogando no clube, ou eles estão perto do Ambassadors, ou geralmente eles trabalham no Ambassadors mesmo. Isso deve ser uma experiência incrível, porque você tá com o pessoal do meio, te recebendo. Sim. E você deve criar um vínculo muito bom, Muito assim, grande. bem familiar, né? Não, as famílias. Eu já fui em 5 famílias, só em Cleveland ali, e o contato que eu tenho com todas é maravilhoso. Pra você ter noção, a primeira vez que eu fui, esse aí foi muito legal, agora que vai ter o final do Super Bowl. O meu primeiro host... Nossa, até bati no microfone aqui, desculpa. O meu primeiro host, ele foi tricampeão do Super Bowl. Sério? Pelo Patriots. De Rochester. Nossa, que demais. Ele foi tricampeão pelo Patriots. Então imagine,
Futebol americano lá já é gigantesco. Eu tô com um cara que foi 3 vezes campeão da Copa do Mundo dos caras. Eu falei... E o cara é, tipo, um negão do tamanho da porta, assim. Ele fala assim, tipo, todo grandão, assim. E a esposa dele é brasileira. Nossa, e ela adora receber brasileiro lá. Então é uma experiência que vai tendo. Teve uma vez na Filadélfia que eu fiquei na casa de um senhor lá. Eu falei, nossa, cara, vou ficar na casa de um... Aí ele já era avô, já, com todo respeito aos avós. Assim. Ele foi CEO de uma das top 3 do Wall Street. Nossa. Então... É claro que, né, depende. Mas eu acho que acontecem. o propósito que une as pessoas nisso deve ser muito maior. Porque é uma atitude muito bonita. Porque eu gostei disso até bastante que você falou lá atrás, que as pessoas às vezes têm essa resistência, assim. Sim. Não nem independente da religião, as pessoas têm uma certa resistência. Principalmente o pessoal novo, assim, na cidade. Eu acho legal que o Ambassadors conseguiu pegar um esporte que é famoso no mundo inteiro. Como você falou, mesmo que os Estados Unidos não seja o número 1, futebol, todo mundo joga futebol, né? Com futebol certeza. não americano, futebol que a gente conhece. Então acho que foi uma ideia genial, que você inclusive contornar esses preconceitos, né? É verdade. Com esse approach mais comum que a gente tinha antes. Sim. E fazer uma coisa maravilhosa, que atinge muito mais, né? E é uma coisa que é muito, assim, louca de você pensar, porque imagine. Por exemplo, aqui no Brasil tem muita gente que acredita que o cristão é aquele que tá na televisão, por exemplo, que ele só quer saber dinheiro, prosperidade e aquilo. É aquela questão do estereótipo, a gente generaliza. É o estereótipo, com certeza. Cara, aquilo é só um... Eu tenho vergonha, ó, eu como cristão, eu tenho vergonha daquilo. Eu tenho vergonha daquilo, porque não é aquilo que vale a pena. Agora imagine, um cara jovem da nossa idade fica vendo aquilo e ele fala assim, cara, isso é ridículo. Mas agora imagine, eu tendo a oportunidade de... Claro, pode ser no Ambassadors, mas pode ser aqui também. Vou jogar uma palavra com ele ali, um 7 contra 7, não sei o que. Eu falei, ei, cara, como é que você tá? Não, e o que custa, né? Eu acho que até extrapola um pouco a religião em si. Totalmente. Porque é uma coisa, tipo, eu diria espiritual. Totalmente. Tendo que a gente até teve essa conversa antes, né? Que nada acontece por acaso, né? Até a fato de a gente estar aqui hoje, nada é por acaso. Então acho que todo mundo tem um propósito na vida, por que não ajudar o outro? É como você falou, às vezes não custa, às vezes uma pessoa que tá do teu lado, lógico, precisando, tipo, numa conversa, às vezes não é nem necessariamente um problema. Você senta e conversa, tipo, só, eu acho que como ser humano, todo mundo deveria fazer isso. E não é bom que a gente esteja sozinho, né? Não é bom, ninguém quer ficar sozinho. O ser humano é sociável, por mais que a gente fale que não, às vezes, que tá meio revoltado, não quer saber de ninguém, todo mundo tem que conversar, não adianta, né? Todo mundo quer ficar com alguém, isso é um fato. Com certeza. Vamos ver as perguntas aqui. Mas vamos pros camps, galera. É a primeira oportunidade que tiver. Isso aí, eu tô adorando, porque eu falei isso pra você, pra divulgar isso, que é uma atitude boa. A gente sabe, tá tanta coisa ruim no mundo, né? Por que não divulgar as coisas boas? Se tem alguém em São Paulo, tem Ambassadors em São Paulo. Viu só, gente? Então fiquem de olho, comentem aqui. Ali. Comentem aqui que a gente vai fazendo os links. É bacana. Vamos ver as perguntas. Qual a diferença de uma viagem a lazer e uma como missionário? Olha, faz tempo que eu não viajo a lazer, viu? É muito diferente. Eu acho que quando você vai a lazer, você vai muito mais relaxado. Você vai muito mais relaxado, vai muito mais tranquilo, você não tá muito preocupado com o horário, você não tem uma certa obrigação de conhecer pessoas. Até responsabilidade, até uma responsabilidade. Você vai tranquilo lá. Hoje eu vou fazer isso, hoje, sei lá, vou visitar tal museu, hoje eu quero visitar um estádio de futebol, hoje eu quero ver algum, né, sei lá, marco histórico ou qualquer coisa parecida com isso, né? É assim... Já como missão, é uma coisa que você já tem um horário mais regrado, você já tem, por exemplo, no Quênia eles fizeram um schedule inteiro pra mim. Indonésia também. África do Sul já foi algo que tinha um schedule, como eu fiquei 3 semanas na África do Sul, o schedule era das 2 primeiras semanas e eles, por conveniência da organização, me deram a última semana de férias. Até porque eu também ia voltar pro Brasil. Então... E eu queria conhecer também a África do Sul, porque é um lugar lindo. Fiquei na Cidade do Cabo lá. E aproveitando, fizeram uma pergunta aqui também, se dá tempo de conhecer os lugares. Eu acho que tudo bem conversado dá. Conversado dá. Na Indonésia, por exemplo, assim, como a gente tava quase que eu diria num internato, assim, só estudando, a gente viu que teria uma semana, eu e um amigo meu da Sérvia, a gente viu ali que daqui a 6 semanas, eram 9, daqui a 6 semanas, um final de semana ia ficar livre. Então, isso a gente viu na segunda semana, então quase um mês de antecedência. Chegamos pro diretor e falamos assim, ó, estamos pensando em ir pra Bali, podemos? Será que dá? Você acha que dá? E tá barato, era $90 e de volta. Nossa. Só que, até você ir em Indonésia, tipo, já é caro. Bali por $90, você vai. Nem que você tenha que vender roupa. A tua roupa que você trouxe, você vai. Então, foi uma coisa que aconteceu. No Quênia, também, eu falei assim, olha, eu queria pelo menos ter um dia... Independente do que for, porque lá era tudo bem regradinho.
eu queria ter um dia só pra conhecer. O que for que seja, assim. Nossa, isso foi bonito. O que for que seja, né? O que quer que seja. O que quer que seja, obrigado. Foi... Eu falei assim, eu queria um dia. Queria conhecer algo que seja histórico, algo que seja bacana, algo que seja diferente, ou algo que eu não possa perder estando em Nairobi. Então isso foi uma coisa. E na África do Sul eles me deram, eu nem pedi. Eles me deram. Falaram assim, última semana vai ter um negócio pra você. Porque, obviamente, a África do Sul é uma cidade muito mais... Ali na cidade do Cabo, obviamente, é muito mais turística. Então... E você conseguiu conhecer? Nossa, foi lindo. Escalei muito. Nossa, legal. Escalei, foi bem bacana. Eu tenho muita vontade de ir pra África do Sul. Nossa, é lindo. Ali a cidade do Cabo é maravilhosa. Principalmente, historicamente falando, porque era onde os barcos eles faziam essa travessia, né? Contornando a África, né? Contornando a África, tentando ir pras Índias. Sim. E também, nossa, o visual lá é maravilhoso. Deve ser. As montanhas, tudo. As praias, porque de um lado é o Oceano Índico, do outro lado é o Oceano Atlântico. Então Deve ser muito bonito. Nossa, maravilhoso. Nossa, desde que eu vi Invictus, não sei se você já viu, quem já viu, que é maravilhoso aquele filme. Sim, eu tenho muita vontade de ir pra lá, sim, muita vontade. Pelo Mandela também, pela questão histórica e pela paisagem também. Sim, nossa, e o mais legal, assim, que cada lugar que eu fui, ele tinha um propósito diferente. E na África do Sul, nosso propósito é que a gente tinha um ministério na prisão lá. Isso, eu queria muito que você falasse sobre isso. E eu fui na prisão do Mandela. Que loucura! Assim, só de entrar, é uma vibe muito diferente, assim. Porque ele já tem um busto na frente, então se você tiver tempo, entra no YouTube lá e tenta procurar o dia que o Mandela foi solto. Sim. A gente tem Foram um ministério 27 lá. anos preso, 27 anos preso. E isso que ele foi para 2 prisões, né? A primeira que é uma ilha, que até hoje, se você quiser, você pode fazer turismo lá. Tem. E a outra que foi onde ele saiu, né? Então é dentro mesmo do continente, por assim se dizer, né? Dentro do continente. E foi onde ele saiu, que tem aquela famosa foto dele lá com a palma pra cima. E tem um busto lá também. Então, como a gente tinha um ministério lá, se eu não me engano, o Ambassador já tá lá há 15 anos. E dentro de umas sessões lá, na maioria, é claro, que são com os presidiários de comportamento bom, razoavelmente bom. Tem uma outra ala que são as gangues, são aqueles mais... barra pesada mesmo, assim. E aqui lá a gente tem um time de futebol. A gente fez um time de futebol com Ambassadors. Dentro da prisão. Dentro do complexo da penitenciária, então pensem. Tem um time lá com uniforme e tudo, eles treinam direto, assim, segunda, terça, quarta, quinta... Também tem os estudos bíblicos com eles lá, tem toda essa parte de ressocialização. Eu quis perguntar isso pro Pedro até antes do live, porque a gente sabe que desde a questão do apartheid nessa Mandela, eles mudaram a postura na África do Sul em relação às prisões. Bastante. Então eu achei bem interessante que o Ambassadors atua nesse sentido. Sim, e daí tem campeonatos com outros times de outras prisões. E um dado que mais me marcou, principalmente nessa questão das prisões, foi que 92% desses presidiários que estão no time, eles não voltam a delinquir. Imagine, 92%. 92%. Então, é incrível isso. Imagina se a gente fizesse isso no Brasil. Exatamente. Entendeu? Não, nem querendo entrar em nada político pra não gerar assuntos muito polêmicos. Lógico, com certeza. Mas nós conversamos aqui, os dois de direito, né? Que é uma coisa a se pensar mesmo. Que você dá um propósito pra eles. Como ele volta, o que você fala antes. Exatamente. Ressocializar. É uma coisa muito concreta mesmo. Que em vez de eles ficarem pensando besteira ali, você tá levando, tipo, né, a palavra com de certeza. Deus ali, pelo esporte, aquela união até do time. Sim. Nossa, eu achei um exemplo... E 85% daqueles que não fazem parte do projeto, eles em menos de 3 semanas voltam a delinquir. É claro que o nosso projeto também não é perfeito. Crime. Não é perfeito, né? Ainda tem 8% que voltam. Mas é muito baixo, muito baixo. Não, mas comparando, pense, 92% de um lado não voltam a cometer crimes, enquanto 85% dos que não participam voltam. Então, é uma diferença muito grande. É verdade. Eu achei uma coisa... Tudo, assim, do Ambassadors, eu virei realmente fã. Tipo, lindo mesmo de ver. Um projeto muito, muito bom. E isso das prisões eu achei... Tinha que ser falado. Foi muito, 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 muito bacana, assim. E é o ministério mais forte que a gente tem na África do Sul. Cada país tem o seu ministério de uma forma diferente, mas da África do Sul é um ministério muito forte. Muito bom. Treino muito técnico lá também. Vamos ver que tem... Com Ambassadors. Várias perguntas aqui. Perguntaram se teve alguma situação de perigo por essa diferença religiosa. Você falou um pouco por cima, mas se quiser voltar nisso. Teve. Na Indonésia... Eu vou deixar bem por cima, assim, não vou ser muito específico. Mas teve uma vez que a gente foi num restaurante e esse negócio de querer orar, agradecendo por tudo, né? Então só que lá a gente tinha uma técnica
Então, por exemplo, assim, estávamos numa mesa, a comida chegou, e como tinha pessoas do mundo inteiro, uma pessoa a gente fala, então vou morar aqui e tal, orava na língua dele. Então imagine, pergunte se um cara da Indonésia vai entender espanhol, por exemplo, vai entender português. Eu ainda mais falando rápido, do jeito que eu falo, meio altão, assim. Tipo eu, né? O cara não vai entender, ele não vai entender. Então, só que ninguém fecha o olho, ninguém, né, vai fazer aqui, ó. Dá aquela disfarçadinha, assim. Fica como se estivesse conversando, cara olhando. Tá, fez a oração, vamos começar a comer. Daí, chega o dono do restaurante e fala assim, cara, vocês são crentes, né? Daí a gente olhou e falou... E daí, como eu tava de frente pra porta, né, sabe quando o cara começa a falar e você meio que olha pro nada? Eu olhei, tinha 3 caras. 2 com um pedaço de pau. Ah, é? É, não é verdade? Daí eu olhei e falei, nossa. Daí, pra quem não sabe, eu faço jiu-jitsu, né? E daí eu já olhei assim, falei, pega o primeiro ali e tal. 3 dá. Já pensei assim, né? Eu já tava esquematizando. Já esquematizei aqui, achando que era porcelana. Falei assim, não, beleza, vou pegar aqui e tal. Não, falei, fechou, nossa, não vai dar nada. Daí ele falou, porque eu quero que vocês vão embora desse lugar, porque eu não quero vocês aqui e tal. Falei, putz. Falei, não, calma, peraí, fiz direito. Vamos argumentar, né? As melhores armas são os argumentos. Com certeza, vamos argumentar. Falei, olha, a comida tá maravilhosa, a gente tá sendo muito bem atendido aqui, essa é uma das melhores comidas que eu comi na Indonésia. Sério, maravilhoso. A gente só vai comer, a gente não vai causar problema pra você, nem nada, a gente também... Porque o problema do pessoal da Indonésia, eles não têm problema com você ser cristão, eles só não querem que você pregue. Eles se sentem ofendidos, se sentem ofendidos. Isso é uma questão da religião deles e a gente respeita. Mas a gente não tava pregando nem nada, mas eu vi que tava meio assim. Falei, olha, cara, a gente só quer comer, a comida tá maravilhosa, o atendimento tá melhor ainda. Excelente advogado. Parece que baixou um Renatinho, assim, sabe? Assim, não. Renatinho é meu irmão, pra quem nem conhece. Renatinho é irmão da Ana. Pá. Falei, é isso. Ele, pô, muito obrigado, não sei o que lá. Olhei assim, ele fez assim, deu um ok pros caras, os caras foram embora, deu. Nossa, foi perto. Na hora você tava toda tranquila e depois saiu aquele, meu Deus, suando frio já. Suando frio. Mas foi uma situação tensa. Foi uma situação Mas você soube agir, né? E que bom que eles também souberam te escutar, né? Com certeza. Não partiram pra ignorância com também. Com certeza. E teve mais alguma situação em outro lugar, assim? Acho que mais, assim, esse eu acho que foi um dos mais que mais marcou, o que mais me marcou mesmo. Mas fora isso, eu sofri muito mais aqui no Brasil. Sério mesmo? Mas não no sentido de... vão querer me bater alguma coisa parecida com isso. Mas mais com o preconceito no sentido... do meu jeito de viver. Claro que, obviamente, não sou perfeito. Sim. Mas tem algumas escolhas que eu fiz na minha vida que eu não abro mão. E muitos dos amigos ficam caçoam, falam, não sei o que lá. Então, eu sinceramente acho que isso, na minha opinião, é uma perseguição muito mais forte do que alguém que simplesmente quer me bater por aquilo que eu acredito. Né? Então, na verdade, foi até mais aqui, desde pequeno até. Isso é muito triste, né? É triste, mas a gente convive. Sabe lidar. Ama e... Você é uma pessoa tranquila, né? Isso aí, tem que saber viver assim, independente do que os outros pensam, né? Com certeza. E perguntam como que funcionam os vistos para missionários. Uma ótima pergunta. Se tem uma visto para missionário. Então, lá como a gente tava... Quando você vai para um campus, então a gente geralmente faz o B1, B2 mesmo, que é o de turismo, né? Que é o normalzão. Estados Unidos, né? Normalzão mesmo, B1, B2 de turismo. Mas especificamente o de missionário, que eles chamam de religious, é o R1. Que esse aí já é mais complicado. Porque você tem que estar... Primeiro que você já tem que ter uma organização, por exemplo, o Ambassadors nos Estados Unidos. E você tem que estar trabalhando com eles por 2 anos, assim, sem nenhum tipo de lapso temporal. Você não poderia nem ter vindo pro Brasil visitar, por exemplo. Não, por exemplo, eu aqui no Brasil eu ainda me considero trabalhando com Ambassadors porque eu ainda estou fazendo material. Então eu ainda estou trabalhando com eles. Então pra eles vão interromper o trabalho. Isso. Só que daí o que tem que acontecer? Você tem que estar com esses 2 anos direto. Se você tem um lapso temporal, volta do zero. Nossa. E o que acontece? Você tem que fazer um camaço assim de documento com coisas que eles chamam de religiosas, por assim se dizer. Então, você tem que ter foto de você pregando na igreja. Todas as provas que você realmente... O que eu sou totalmente contra com esse negócio religioso. Eu não acredito em religião. Esse negócio, religioso. Mas é o que tem que ser feito pra você demonstrar que você é isso mesmo que você tá fazendo. Com o esporte é um pouco mais difícil. Porque pro governo americano, é muito difícil ele entender... Assim, cara, o que você vai falar de Deus com esporte? Você quer jogar bola porque você vai ganhar dinheiro, porque não sei o quê, ó. Porque a preocupação deles é sempre dinheiro. Pra você ter noção, eu parei as 2 vezes na alfândega. Fui pra salinha lá. Fui pra salinha e fui pra... 2 vezes? Fui pro private room. É claro que também meu sobrenome não ajuda muito.
né? Por ser Abdala, né? Infelizmente. Tenho orgulho do meu sobrenome, com certeza, sem dúvida alguma. Mas mais nesse sentido de... Os caras falam assim, ah, tá, mas você veio aqui, mas uma organização cristã, mas você é voluntário. Tá desconfiado. Mas quem que tá te sustentando? Assim, como é que você ganha dinheiro? Mas e você não tem trabalho? É claro que, obviamente, por toda a questão histórica deles terem sofrido muito com essa questão de imigrante ilegal e tudo. Mas até falar pra eles que o focinho de porco na tomada demora um pouco. Mas eu acho que isso foi uma questão pra mim, né? Pra mim, eu acho que isso foi... Acho que foi algo mais pontual, né? Teve outras pessoas, obviamente, que 5 minutos ali, nem... Ah, sou voluntário e tal, isso que... Pros campos, geralmente, a gente fala assim, não, eu vim pra turismo. Fala o que tá especificado no visto mesmo. Ah, vim pra turismo, vou ficar 5 semanas. Porque senão você vai ter que explicar muita coisa. Muita coisa, muito pano pra mãe. Que é desnecessário. É desnecessário. Não quer dizer que é errado, é só desnecessário. É só desnecessário. Mas o religioso é difícil. Tanto que esse era uma das questões que eu tava vendo agora pro futuro em julho. Se eu ia fazer o R1 mesmo, ou se eu ia lá pra estudar. Que é o que eu tô mais tentando mesmo pra estudar com essa questão do inglês. E pros outros países? Então, pra Indonésia a gente fez, como era um treinamento, então foi pra treinamento mesmo. Então quem fez mesmo foi o escritório lá da Indonésia, eles fizeram toda a documentação, a gente Então ajudou. sem preocupação. Então é treine? Não, na Indonésia foi tranquilo, passei lá, fiquei 3 minutos, ainda era época das Olimpíadas, Brasil, Olimpíada, passou, foi bem tranquilo, mas aquele era de treinamento, então era um visto específico de treinamento. No Quênia, o visto é na entrada, então tem que levar dinheiro pra pagar na entrada mesmo lá em dólar. O de turismo, né, então é o que eles chamam de visto na entrada mesmo. E na África do Sul não tem nada. Você chega lá, fala assim, olha, o que você veio fazer? Business or pleasure, né? Que eles falam. Eu falei, não, vem aqui, vou ficar quanto tempo? Claro que não precisa de visto, não precisa de nada. Então só os Estados Unidos que é o mais... Como sempre. Chatinho, né? Exatamente. Como sempre. Vamos ver Mas aqui acontece, amamos os Estados Unidos. Ah, exatamente. Apesar dos pesares, apesar dos pesares, né? Apesar dos pesares, com certeza. Vamos ver aqui. Você sofreu algum tipo de preconceito quando você chegava na imigração e aeroportos por ser missionário? Acabamos de responder a pergunta. Mas eu, sinceramente, não acho que era pelo fato de ser missionário em si. Eu acho que simplesmente era pelo fato que eles estavam mais preocupados no sentido como de falar... você se sustentar. Porque eu, voluntário... Mas como é que alguém se sustenta em 6 meses? Sem trabalhar. Ah, você é voluntário e você não vai trabalhar? E até a gente sofre isso, né, como turista. Só licença, vou ter que pôr o dedo na tela aqui. Apareceu um negócio no meu celular. Aí pronto, pode continuar. Então, é mais no sentido desse mesmo. Que eles ficam assim, cara, você vai ficar 6 meses, você vai ficar 1 ano, mas sem trabalhar. Mas tanto que uma das perguntas que quando eu já tava na salinha privada lá, com 2 guardas me olhando na porta assim e a outra me entrevistando lá, isso que é bom no direito, né? Porque a gente lida com... Eu, quando fui assessor de juiz também, se lida com advogado, promotor, outro juiz... Você já tem as manhas, né? Você já tem um coro mais... Você já tem um coro mais... Ainda mais trabalhei em Ministério de Prisão aqui também, em São Paulo, até lá na Paraíba com outras missões. Ela chegou e falou assim, isso tá muito estranho. Porque simplesmente... Olha o jeito. Simplesmente, você chegou pra sua mãe e falou assim, mãe, seguinte, vou passar 1 ano nos Estados Unidos e eu quero que você me banque. Que ela falou assim, eu falei... Querida. Não, eu falei assim, juro. Eu falei assim, olha, não necessariamente com essas palavras, mas é basicamente esse o contexto. Assim, o contexto é esse. Dela, minha mãe nunca faria isso. Sério? Eu falei, por isso que a gente tem mães diferentes. Minha mãe acredita que isso eu vou fazer diferença na vida de alguém. Daí eu falei, nossa, isso pegou muito mal. Eu falei, assim como, obviamente, sua mãe acredita que você tá fazendo um trabalho maravilhoso, como eu penso que está. Pô, você tá na fronteira dos Estados Unidos, vem bilhões de pessoas aqui, você tem que cuidar das fronteiras mesmo, você tá fazendo um ótimo trabalho. Então, aí você tá defendendo seu país, aquele negócio assim, dela. Ok. Plac. Pelo menos você sabeu, né? Mas eu fiquei 5 horas, cara. Nossa, que desespero. 5 horas, se abrir a mala e não sei o que, tudo. São as coisas, mas assim... Quando Deus tá na frente, vai. Vai, né? Vai. Segura na mão de Deus e vai, né? Não tem o que impeça. Não tem. Vamos ver mais perguntas aqui. Mas só dor. Passei cada pura. Imagina, como eu te falei, acho que na hora você até vai no automático, assim, depois que passa, tipo, meu Deus, consegui, tipo, sobrevivi, né? Sim, é verdade, dá uma... Você fala assim, nossa, deu. Porque imagine, teu visto negado. Daí passa volta. 1000 coisas negativas na tua cabeça. Não, daí volta, e daí, pô, será que... O que ele colocou ali no computador? Porque se você só tem o visto, a entrada negada, beleza, você volta aqui, aplica pro visto, fala, visto foi negado por erro de visto, alguma coisa parecida com isso, e tudo bem.
Mas se ele fala assim, cara, vou te deportar, são 10 anos sem poder voltar. Então... O buraco é bem mais embaixo, né? Não nem isso, mas, por exemplo, pra mim, a minha vida, naquele sentido, até o presente momento, né, tá pra lá, né, pode mudar, não sei. Agora, imagine, vou ter que mudar tudo aquilo que... Todos os planos por causa que... E por uma implicância, né? Por uma implicância, e o cara foi lá e vou ficar 10 anos e daí... Mas a gente tem uma carta na manga, né? A gente tá estudando pra ordem, então nunca se sabe. Exatamente. Você sempre tem que ter o plano B, né, Com gente? certeza. Sempre tem um plano B. Sempre tem. Sempre tem um plano B. Principalmente se você quer ser missionário. É isso aí, né? Vamos ver mais perguntas. Eles não pensam em levar isso para outros esportes? O surf, por exemplo, é o segundo esporte mais praticado no mundo. Pergunta boa também. Essa é uma pergunta muito boa. Na Austrália, a gente tem futebol e surf. Mas é só na Austrália. Com Ambassadors mesmo. Ambassadors Football, mas eles dão aula de surf. Só que é só na Austrália. Mas, sinceramente, o principal foco do Ambassadors é o futebol mesmo. Para você ter noção, o Ambassadors ele é considerado o maior ministério de futebol do mundo. Então, como ministério de futebol, o Ambassadors é o maior do mundo, de grandeza mesmo. É o maior do mundo, com o futebol como ministério. É claro que tem outros ministérios que fazem com outros esportes que são muito maiores que o Ambassadors. Mas, especificamente de futebol, o Ambassadors é o maior do mundo. Então, é claro que eu acredito muito que como missão você tem que se adaptar onde você tá, né? Então, por exemplo, na Austrália tem o surf. Pô, imagina, na Austrália não ter surf também Não faria o menor sentido. Não faria o menor sentido. Só que o engraçado, por exemplo, aqui no Haiti, a gente tem no Haiti também, para levantar sustento, eles têm uma criação de cabra. Trabalham futebol, mas o sustento deles é criação de cabra. É que é muito específico, né? É, muito específico. Por exemplo, no Quênia, além do futebol, assim, propriamente dito, eles criaram um time profissional, mas é um time profissional secular mesmo. Que a gente chama de secular, que não é cristão, né? Então, era uma forma de renda. Há 3 anos, se não me engano, eles já cortaram. Mas era uma forma de tentar levantar. Porque você, como uma organização que não é para você não ter lucro, né, uma fundação sem fins lucrativos, é um desafio enorme para você levantar sustento. Eu ia perguntar isso. Funciona por base de doações? Como que Por base de doações. Então, você pode fazer uma doação no próprio site que eu falei. Depois também, se quiser, eu vou fazer um post com todos os links, não se preocupe, pra vocês saberem onde vocês vão. Você pode doar para um missionário em específico e você pode doar para a organização mundial. Ou para um office, né, que a gente chama um escritório, né, um país específico também. Mas é basicamente de doações. Mantenedores que a gente chama. Mas acredito que as pessoas doem, né? Porque já tem 27 países. Sim, doam. Eu acredito muito que Deus vai abrindo as portas de várias maneiras. Nos Estados Unidos, tem já empresas. Então são empresas grandes. Que patrocinam mesmo, dão uma grana. E daí ali já é muito mais forte essa questão do... Até agora que a gente tá querendo montar um centro de treinamento, então lá é muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Que precisa. Sim. Mas nada de lucro, assim. Por exemplo, se você for parar pra pensar, o cara que é diretor de Ambassadors ou qualquer coisa parecida com isso, ele não é milionário, nem nada. Mas a organização em si... ela tem a possibilidade de ter um dinheiro bacana, né? Mas não é assim. Já em outros países, cada um se vira com o que consegue. Igrejas, pessoas, ou até o mesmo próprio trabalho. Tem gente que trabalha metade para ganhar dinheiro mesmo e para tentar sustentar o ministério. Mas é difícil. É um desafio muito, muito grande. Principalmente, por exemplo, para mim, que ainda sou jovem, né? E né, não tô casado, não tenho filhos, não tenho nada... É um pouquinho mais difícil pelo fato de que... É difícil e fácil ao mesmo tempo, no sentido que, assim, no meio cristão, de igreja, eu falo assim, você ainda é jovem, você se vira com pouco, você não precisa de dinheiro, um negócio assim. Se você tem uma família para sustentar, a galera ela já fica mais inclinada a falar, putz, o cara tá com esposa, tem filhos, pô, vamos ajudar. Porque então, tem outras responsabilidades, não tem que já fora desse círculo da igreja, os caras falam assim, pô, o cara é jovem, ele tá querendo, ele quer lutar. Vou dar uma grana pro cara. Depende da perspectiva. Então depende muito da perspectiva, assim, é muito engraçado. É muito diferente cada perspectiva, assim, da visão de cada um, né? Sim. Com certeza. Com certeza. Mais perguntas, como são as refeições e a alimentação das crianças?
Também acho que deve ser bem específico. Específico. País. Não, então, na verdade, assim, cada país ele tem a possibilidade de fazer o que ele quiser. Nos camps, que foi o que eu fiz nos Estados Unidos, como eles não vão ficar dormindo no mesmo lugar, não vão fazer nada, então eles voltam pra casa, só que lá leva lancheira, porque é só o almoço. Então eles já vêm, como eles vêm cedo de manhã, almoça, é das 8 às 3. É um colégio quase. Sim, assim, praticamente uma escola, praticamente um colégio, né? Integral, uma coisa assim. Então ele almoça lá, a gente almoça junto. Às vezes a gente divide comida, faz até juntos, rola uma guerra de comida também, um negócio assim. Dá pra ver que é super divertido. É bem divertido, é maravilhoso. Mas cada um leva o que comer. E vocês, missionários? A gente leva também. Como a gente fica em casa de família também, porque a gente cada semana tá num lugar diferente, família também. Ou a igreja que a gente fala que tá patrocinando aquela semana, ela proporciona também. O que é bom que é ruim. Teve uma igreja em Woodland lá que a gente ficou todo dia comendo cachorro-quente. Todo dia? Todo dia. No primeiro dia, cachorro-quente. Nossa, top. Terceiro, cachorro-quente. No final, Mas você acredita que é engraçado? Porque no começo eu era muito reclamão sobre essas coisas. E viajando muito, e ainda mais principalmente no Quênia, mudou minha vida. Cara, o que tiver pra comer, eu vou comer. Qualquer coisa. Nossa, qualquer coisa. E ainda é grato porque você tem o que é pra comer. O que tem pra comer. Pra você ter noção, quando eu fui pra África do Sul, não era nem voltar pro Brasil. Saí do Quênia, fui pra África do Sul, eu fiquei 3 dias sem conseguir comer direito. Pela dificuldade que era, assim, porque vem. Pra você ter noção, a comida tradicional do Quênia é um ugali, que eles chamam. Que você ferve água, taca a farinha, e é isso. Faz faz aquela maçaroca, faz a maçaroca. Daí tem uns greens lá que eles chamam, que é um tipo de um vegetal lá diferente. Mas querendo ou não, até legal. Fica aquele negócio. Pega com a mão mesmo, não tem talher. Pega com a mão, daí você vai amassando assim, bota o dedão lá, pega com a mão. E come. E é aquilo. E amém. E vai. E seja feliz. Cara, o Quênia tem que ir. Porque eu não sei se eu sorriria tanto quanto ele sorri. Mesmo com todas as dificuldades. Tudo. Nossa, aquele sorrisão é contagiante. Juro, eu me diverti muito. No meio do nada. Assim, não do nada, mas no sentido de... Que faltava tudo. Não tinha coisa. Saneamento, não tinha comida, ainda assim. A comida a gente se virou, nunca faltou. Assim, eu nunca passei fome, nunca, jamais. Mas era... Diferente. E aproveitando que você tá falando disso, fizeram uma pergunta de qual foi... Também acho difícil falar um só, pode falar quando você quiser. Mas o momento mais triste e o mais feliz. Em tudo? Você pode falar de cada lugar, como você quiser. O momento mais triste e mais feliz. Olha, o mais feliz, sinceramente, é quando você vê algo muito diferente acontecendo. Como é que eu vou explicar isso? Eu acho que, primeiro, eu tenho muita felicidade em chegar em um lugar diferente. Independentemente de como seja. Eu sempre fui muito grato por, o avião pousar. Eu tento ser grato feliz com as pequenas coisas. Com as pequenas coisas. Então, o avião pousar, as coisas assim e tal. Mas mais feliz mesmo, nos Estados Unidos foi legal, foi a primeira vez que o nosso time ganhou um campeonato. Sub-13, feminino. Feminino. Nossa, vamos ter falado que tem feminino também. Sim, tem o feminino. O feminino, na verdade, ali é o mais forte que a gente tem. Tanto que o nosso time de futebol profissional é feminino. Viu só, mulherada? Gostei de ver. É feminino. E as meninas jogam, velho. Nossa, um dia eu tomei um carrinho lá que quase quebrei a perna. Sério? Não, mas elas jogam bem. Mas muito forte. Muito forte. As meninas jogam bem. Mas assim, a primeira vez que a gente ganhou um campeonato com as meninas, então, toda aquela questão da adolescente, literalmente americana, 13, super 14 feliz. Anos, super, ai meu Deus, que... Então aquilo foi engraçado, assim, foi um momento que... Sério. Nossa, muito show. Ainda mais menina, né? Porque rola esse preconceito, mulher jogando futebol. Lá até não, lá o normal é a mulher jogar futebol. Jogar mulher futebol. Principalmente porque, como a maioria dos esportes lá, tirando obviamente o futebol americano, ele é muito individual. Então, beisebol, por mais que seja um time, é você e o taco, né? O futebol americano, é um time. Mas, você é o cara que tem que pegar a bola. O top lá, que é o quarterback, é o cara que vai jogar a bola. Ele é o famosão, tal, tudo. Então, essa questão do time é muito apreciada nos Estados Unidos, principalmente quando você é adolescente, porque sempre vai ter um espaço pro teu filho lá. E a gente tem um time... A gente tem um time A, um time B. A gente sabe que tem crianças que elas querem jogar futebol por se divertir. E a gente tem um time pra elas se divertirem. E tem o time das meninas que é pro campeonato, que elas querem. E às vezes querem até isso pra vida. Sabia que quando eu era criança eu falava pro meu pai que meu sonho era ser chutante. Vulgo atacante. Eu queria ser chutante, meu pai queria ser chutante. Eu jogava.
Fazer por problemas de joelho e não deu mais. Sim. Mas eu sempre achei legal isso. Mulher Não, junto. maravilhoso. Tanto que lá o esporte é levado tão a sério que dá a possibilidade de você ganhar uma bolsa integral para uma faculdade. Que ele super leva E a não sério existe essa faculdade coisa. pública lá. É só faculdade É tudo privada. pago. E imagine você ficar 4 anos numa faculdade, pagando quase, sei lá, pensamos aí, 5, 6 mil dólares por semestre. Então já dá 12 mil no ano por Imagina acabar 4 a faculdade. anos. Aproveitando, você conhece alguém que participou de algum camp e que chegou a ganhar uma bolsa numa faculdade pelo futebol? Assim, no nosso time profissional, todas elas tinham várias bolsas, mas não 100%. Ah, mas tinha um Mas bolsa. assim, uns 50%, 70%. Imagina a oportunidade. Mas teve uma das Já nossas ajuda. coaches, que ela já era mais velha, que ela foi medalha de bronze com a seleção em 2000, se eu não me engano, americana. Nossa, sensacional. Ela foi e jogou muito. Porra. Então, mas depois, obviamente, se aposentou, ficou grávida, virou mãe, mas ainda jogava uma bolinha. Então, foi uma coisa bacana, assim, de poder ver. Mas a maioria delas jogam nos colleges lá, elas têm as bolsas que conseguem. Mas até o momento, onde eu conheci, na verdade, foi uma japonesa, ano passado, que ela foi convocada para a seleção de Japão. Porra! Seleção de Japão. Gostei de ver. Seleção chique. de Japão. E você falou de coisas felizes. Que Certo. feliz que... E um momento triste? Um momento triste, cara. Pode ser mais um. Sério. Momento triste. Acho que quando eu encerrei o primeiro ano no Ambassadors, que eu tinha que ir embora. Não que tinha que ir embora, mas que eu sabia que aquele primeiro ciclo tinha terminado. Mas foi um triste ainda meio assim, pô, deu boa. Deu boa. Que daí depois eu fui pra Indonésia, e daí foi Quênia e África do Sul. E um momento vivido assim no país, alguma situação de dificuldade muito grande, alguma coisa assim, chegou a ter? Eu acho que isso bateu depois. Não no momento, mas depois. Que foi no Quênia. A gente tava sentado lá na frente de uma loja de cana-de-açúcar, assim. Que eles vendiam a cana-de-açúcar. A gente tava tomando uma cana-de-açúcar lá, tal, tudo. E é engraçado, é que eu não diria que é triste, mas eu me senti tão... É engraçado, é triste, mas eu me senti completo, sabe? Parecia que eu não... Ah, cara, eu não precisava de mais nada. Tava lá aquela poeira, porque lá não tinha muito asfalto, aquela poeira. É engraçado, às vezes você até ia tirar uma catal do nariz e saia preta. Assim, bem sinistro. Mas fala assim, cara, eu sou muito mimado. Daí eu fiquei triste, assim, no sentido de falar, cara, eu sou tão reclamão. Você começa a se autocrítica. Uma autocrítica, eu falei assim, cara, é muito triste ter as coisas que eu tenho, né, graças a Deus, e, né, não... E reclamar Nasci de coisas numa que família não... maravilhosa, mas reclamava de coisas que... Ai, cara, não acredito que hoje eu vou comer uma picanha, queria mignon. Tipo, sei lá, coisa ridícula, obviamente. Nunca vou reclamar disso porque eu amo carne, como as duas. Mas no sentido de, tipo... Ai, cara, eu não acredito que, tá chovendo. Ou, tipo, sei lá. E lá os caras precisavam de chuva, porque precisavam fazer a colheita ou qualquer coisa parecida com isso. De mais coisas de familiares. Teve um término do meu relacionamento, que foi muito triste ainda, né? Tô, né, fazendo terapia e tudo, mas é uma coisa que também te cobra, né? Não é... A galera acha que vida de missionário também é só paz e amor. Né? E é isso, é alegria. Tem sacrifício também. Tem sacrifício. Você deixa a tua família, você deixa teus amigos, né? Deixa um monte de coisa. E às vezes Deus ele vai te sustentando e vai te... Não diria que a vida ela cobra, mas eu acho que tem momentos chaves que tem certas coisas que não dependem de você e elas te atingem também, né? No meu caso foi esse. Mas eu sei que aquilo que eu tava fazendo era o que tinha que ser feito. Sim. Né? Porque não existe nada melhor. Eu, assim, ó, sinceramente, eu poderia largar tudo hoje e ter um trabalho normal. Mas, cara, não existe mais gratificante do que você poder saber ou acreditar que você tá fazendo uma diferença na vida de uma pessoa. Não existe. Isso não tem preço. Não existe. Não tem. Porque eu até né, falo, eu poderia estar... Pô, o que eu vivi no direito foi muito bacana. Eu ainda espero viver algo no direito no futuro, né? Mas, cara, eu não ia conseguir viver nada disso atrás de um computador. Sim. Numa sala, assim. Como você disse, eu gostei da expressão que você usou, você se sentiu completo, né? Isso Com realmente uma não coisa tem preço. Nas pequenas coisas, né? Sim. Olha, eu gostei que a galera tá realmente mega animada. Tô te dando canseira, tanta pergunta. Mas eu, uma pessoa inspiradora. Não, vamos aí. Uma pessoa inspiradora. Vamos aí.
Perguntaram aqui quais da questão das doações das empresas. Tem alguma empresa conhecida, talvez fez mais uma doação? Acho que uma empresa conhecidíssima, assim, internacionalmente, não. Mas, nos Estados Unidos, tem uma que fabrica, ela se chama Roth Buehler Cheesemakers, que é a segunda maior distribuidora de queijo dos Estados Unidos. Nossa, grande. É grande? Pô. É bom saber que tem essa conscientização. Sim. E aproveitando o gancho, a mesma pessoa perguntou se o Facebook tem alguma participação. No sentido de página, assim você diz? Ah, não só páginas, também doação, talvez. Não. Não. Mas eu achei até uma pergunta boa, porque não, tem um lógico. alcance tão bom Sim. que poderia até a gente haver um tem a nossa incentivo, página né? no Facebook também, tem página no Instagram, tem todas as redes sociais possíveis e imagináveis. Então, galera, dá uma procurada aí, Face, Insta, Mas não... Ambassadors Football, Isso, mas não é algo que assim, isso aí é bacana, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, que deveria ter, tinha uma pergunta muito boa. Porque não, no mundo tão digital boa. que a gente vive... Dava até vontade de mandar um e-mail pra eles lá. Vamos assim, mandar, vamos dar essa sugestão. Oh, vou fazer, hein, gente. Enche a caixa deles de e-mail lá e fala assim, pessoal. Que tal? Vamos todo mundo fazer uma campanha, todo mundo manda. Porque manda eu uma grana acho pro coisa Ambassadors super que atual, precisa, ainda mais sim. pra uma coisa mais jovem, né? Sim, e porque ainda tem... Cara, a maioria é gente da nossa idade. Sim. O diretor do Peru, ele tem 21 anos. Nossa, O diretor da Colômbia tem 24. Muita gente nova. Gente, eu adoro isso. Nada contra as pessoas mais velhas, é claro. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo o pessoal da nossa idade. Que parece que a gente se identifica, assim, fazendo uma coisa boa, assim, uma coisa bonita, tentando, né? Como já diria meu pai, tentando ter o seu rosto na multidão, né? Exatamente, num bom sentido, né? Não, lógico. Com uma coisa boa. Com certeza. Muitas pessoas deram parabéns aqui, parabenizando essa atitude, acharam sensacional, o que eu concordo, senão eu não estaria aqui, né? Obrigado. E aqui tem uma pessoa que perguntou que tem irmão pequeno, uma amiga minha, por sinal, que tem irmão pequeno, que é uma graça que joga futebol. Ela ficou super interessada, ela perguntou se teria uma oportunidade de participar de um campo, talvez, mais pra frente, ele fazer o camp, ele jogar no camp. Quantos anos, tinha que ver quantos anos ele tá, mas... Eu acho que ele tem 9, desculpa se eu estiver errado. Não, tá tranquilo. Coisa se manifesta aí. Se ela falar no camp no sentido de ele como criança, eu não vejo nenhum impeditivo. Assim, não há nada... Você não precisa ser americano, você não precisa... Lógico, com certeza. Uma pergunta boa também, né? Tem esse outro lado. Tem que... só ver direitinho, né? Depois a gente passa um contato. Tem 12 anos, desculpa. Nossa, parei no tempo. 12. Não, tá ótimo. 12 ainda vai. Porque que geralmente a galera se interessa no campus, quem é de fora, né? Pra ser coach, né? Eu falaria que ele tinha que ter no mínimo 18 anos. Então só com 18 anos pra cima. Mas lá no Império, imagina se ele não se anima mais pra frente também. Não, ele tem aí pelo menos né? uns 5, 6 anos aí pra pensar, com certeza. Mas se você estiver lá por perto, em Cleveland, ou até mesmo na costa oeste, St. Louis, que a gente tem também, ou até mesmo ali em Grand Rapids, que é na parte norte, tem como conversar. A gente conversa, passa o contato lá, ele como camper, com certeza, sem dúvida alguma. Com certeza. Interessante, primeira vez que eu vi isso. Nossa, também gostei bastante. Eu adoro todas as... Por isso que eu gosto do live, assim, que tem esse... Sim. Conversa bem, literalmente, em tempo real, né? Sim, bem legal. Gente, perguntas maravilhosas. Eu amei essa entrevista, de paixão. Gente que não viu ao vivo, mande suas perguntas que a gente vai responder. Se for alguma coisa que eu não tenho... Não saiba, eu vou marcar o Pedro. Com certeza. Eu vi aqui que essa mesma pessoa que perguntou falou que vai visitar vocês, adorei. Lógico. Gostei bastante. Vem, é Cleveland. Sério, muita gente aqui elogiou o ser humano que você é. E olha, elogio junto. Ser humano incrível. Isso aí obrigado, mas isso aí é... Não, mas ó, por Deus, mesmo. demais. Só por Deus. Sensacional. E pra encerrar nossa entrevista bem rapidinho, você consegue resumir em uma palavra o sentimento, essa experiência pra você? Cara, gratidão. Gratidão não só pelas coisas que eu fiz, mas o que Deus fez na minha vida. Eu, sinceramente, achava que eu fazia diferença na vida das pessoas, mas elas que fazem muita diferença na minha vida. E acho que o que Deus tem feito por mim, assim, lugares que eu fui, coisa assim, realmente é algo que me marcou. É gratidão. Nossa, maravilhoso. Só posso falar um negocinho antes de você terminar? Vou falar rapidinho. Vou falar muito rápido. Tô preocupado com a bateria do Não tem celular. problema. Aqui, ó, na verdade, isso aqui é um presente para um ano do Why Not Pack. Ai, isso aqui obrigada! é uma camiseta aí do Ambassadors. Amei, deixa eu mostrar. Essa é uma camiseta aí do Ambassadors, então... Gente, olha que demais! Meu Deus, muito obrigada! obrigada! Que honra! Sucesso no canal. E esse aqui é pra você também. Obrigada. Esse aqui é Nossa, do Quênia. amei. É um peso de papel. Nossa, eu tô emocionada. Mas é do obrigada, Quênia, imagina gente. ser um Olha aqui que presente legal. E Ó, Quênia. um futuro próspero aí pro Why Not Pack. Nossa, muito obrigada. Com certeza vai dar certo, porque você tá fazendo parte disso. Muito bacana. Todo mundo que tá assistindo aí também. Gente, gostaram do vídeo? Compartilha, porque essa mensagem maravilhosa, essa atitude linda que a gente presenciou aqui tem que ser divulgada, gente. Então, why not e gratidão? Vamos ser mais gratos pelas coisas que a gente tem, não é mesmo? Valeu, galera. Até a próxima, gente. Tchau. Beijo.